Boa tarde! É um prazer nós estarmos aqui hoje em mais um Pod Lagon. Hoje com um Pod Lagon muito especial, onde nós estamos falando para você aí, profissional da área da saúde, para você aí, terapeuta, para você aí que tem crenças que te impedem de prosperar, de vender, de lucrar. E nós estamos hoje aqui com a Janaína Cardoso. A Janaína Cardoso é aqui do Ecossistema Lagon, minha mentorada, né? A Janaína, ela vai falar, vai se apresentar, enquanto o Instagram, enquanto o YouTube ficam entregando ali para as pessoas, né, Janaína? Sim. Eu quero dizer para você que é uma alegria poder aí estar aqui com esse Pod Lagon, que foi foi idealizado há 2 anos atrás, antes do aniversário, antes do Lagon ser constituído, e que agora já está fazendo 2 anos. Sim. Então, muito feliz de estar com esse Pod Lagon agora nos 2 anos, né, do Lagon. E muito feliz de poder estar aqui também entrevistando, né, toda essa turma aqui do Ecossistema Lagon, esses profissionais maravilhosos, extremamente competentes. E a Janaína está aqui com a gente, né? Ela é muito especial aqui para o ecossistema, por muito ela já colaborou aqui conosco, né? Faz parte, né? Estamos fazendo vários projetos juntas, né, Janaína? Sim, Mônica. E perfeito. Eu gostaria então que você começasse a se apresentar, né? Afinal, né? Como eu sempre digo, quem é a Janaína? Certo. Antes de tudo, eu queria agradecer, né, o convite e estar aqui. Porque já se falava desse podcast há muito tempo, agora idealizado acontecendo, né? E sim, eu sou Janaína Cardoso, sou psicanalista clínica e atuo com as constelações familiares. E também sou reikiana, né, Mônica? Uma infinidade de coisas. E aqui no Lagon eu venho com esse movimento junto com a Mônica, né, de ajudar as pessoas a transformarem, a acessarem mais vida, mais prosperidade. E hoje falando um tema muito bom, né, Mônica? Um tema hoje que é um tema que é o nosso dia a dia, é o que a gente acaba... Porque um dos objetivos do Lagon, nós temos alguns objetivos, né? O Lagon é cuidar das pessoas, né? No corpo, na mente, no espírito, no todo. Mas também a gente eu observei desde o início, quando eu comecei com o Lagon, que uma das maiores dificuldades estava no próprio profissional da área da saúde. Então, enquanto a gente cuidava de pessoas, quem cuidava deles? Porque realmente a maior dificuldade desse profissional era realmente de prosperar, de trazer clientes, de vender, de se aparecer. E hoje é o que eu escuto de todos eles, né? Todo mundo que acaba chegando na minha frente, e o grande desafio é exatamente esse, né? Como eu consigo mais clientes? E não é só o fato de conseguir clientes. O desejo deles é transformar, o desejo de todos nós é transformar a vida de mais pessoas. Mas como chegar nessas pessoas, como comunicar esse seu servir para que as pessoas te conheçam mais, né? Para que as pessoas conheçam você, para que as pessoas cheguem até você. E uma das coisas, né, e a principal, que antes de você fazer qualquer projeto, qualquer método, e começar com posicionamento, público e tudo mais, é uma velha história, né? Que a gente tem em todas as atividades, mas também nos profissionais da saúde a gente encontra isso como muito latente, né, Janaína? Que é as crenças, né? Então são várias crenças e hoje nós vamos conversar sobre algumas crenças que nós observamos, verificamos, né? A Janaína também já está com bastante experiência nessa área, né, Janaína? Conta um pouquinho para nós. Sim. Eu acho que antes de a gente falar sobre o nosso tema hoje, né, que são as 7 crenças que impedem os profissionais da saúde de prosperarem, eu consegui chegar aqui no Lagon num lugar que ampliou a minha prosperidade. Mas eu precisei passar por um processo para chegar numa mentora e absorver tudo. Então, antes da gente começar a falar de qualquer coisa, para mim ficou muito nítido, nesses anos, primeiro como Janaína, pessoa comum, e depois atendendo pessoas como profissional, de que muitas vezes não adianta eu ficar fazendo milhões de estratégias e cursos se internamente eu ainda tenho algumas barreiras. Por exemplo, uma das minhas primeiras mentorias há muitos anos atrás, de negócios, eu pouco consegui colocar em prática porque eu estava com muitas crenças. E quando eu cheguei aqui já, Mônica, em você, há quase 1 ano e meio eu já tinha trabalhado muitas coisas dentro de mim. Então eu consegui absorver muito do que tu me trouxe, das possibilidades que o Lagon traz para os profissionais de saúde. Então foi um receber completamente diferente. Mas a virada de chave foi essa. Eu virei muita coisa que estava fechada dentro de mim.
Então, hoje, a gente vai fazer um pouco desse movimento, né? A estratégia, ela é importante, marketing, vendas, entender sobre tudo isso. Inclusive, falamos muito sobre isso, né? No evento A Arte de Vender Sem Medo, Que fizemos juntos, exatamente. Né? Pro Lagoon Connect. Exatamente, mas também falamos, né, sobre as constelações, as visões sistêmicas, sobre as crenças. Nós também falamos sobre aquilo que impedia, e foi maravilhoso, né? Porque foi maravilhoso. Nós já temos lá na nossa página, inclusive lá no nosso site, é Ecossistema Lagoon. Se vocês criarem lá em Academy Lagoon, que é para prosperar, o vídeo está lá. Então vocês ainda podem ver, está lá, está aberto para quem quiser assistir. E tem uma constelação lá, então, isso né? Mesmo, isso mesmo. Então, esse é o primeiro movimento, assim, para a gente iniciar a conversa hoje, né? Um profissional da saúde, para que ele possa ampliar e prosperar, ele vai precisar olhar para dentro dele, Mônica. Porque senão muito do que ele vai tentar implementar, ou ele até consegue a página B, ou ele nem consegue. E deixa eu te fazer uma pergunta, Janaína, antes da gente começar falando sobre essas 7 crenças, que isso me veio agora, né? Eu acho interessante fazer essa pergunta para você. E até porque a gente tem, não sei se pode ser que nessas 7 crenças a gente vá falar um pouco sobre isso, mas eu acho que a gente pode conversar sobre isso agora. Quando a gente fala que a gente precisa olhar para dentro de si, no próprio profissional da área da saúde, ok? Como que esse profissional muitas vezes olha isso? Porque nós temos ali terapeutas, nós temos psicólogos, próprios médicos, né? Às vezes outras áreas, nutricionistas, fisioterapeutas, pode ser que não tanto. Será que não existe um preconceito também dele dizer assim, tá, mas eu não preciso olhar para dentro de mim, porque afinal eu já sou um terapeuta, porque afinal eu já sou um profissional da área da saúde, eu tenho que saber, né? Eu tenho que saber, não preciso olhar para dentro de mim. Né? O que tu encontra, o que tu vê numa situação dessa com a maioria dos profissionais? Porque às vezes eu acho que alguns aceitam, outros são meio resistentes, achando que não precisam. Sim. Eu penso que esse caso é o típico do óbvio que precisa ser dito. No meu caso, Janaína, foi uma coisa que veio muito claramente quando eu decidi assumir a terapia em tempo integral como profissional da área da saúde. Eu precisaria me cuidar mais, não só fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Mas isso é uma coisa muito particular minha. Via de regra, eu percebo que é um óbvio que precisa ser dito. Olha, você é um profissional da saúde, nós vamos falar em uma das crenças hoje, mas você precisa se cuidar e se investigar também, e em primeiro lugar. Então, hoje sim, eu penso que existe uma resistência muito grande nesse quesito, quase que como uma cegueira. Eu percebo que as pessoas não veem muito e elas vão começar a perceber quando que elas precisam buscar essa ajuda. Quando começam a vir os problemas financeiros, o cliente que não chega, ou até mesmo quando isso já chega numa esfera muito maior com problema de saúde, né, Mônica? Tão grande quanto o dinheiro. E até mesmo, né, Janine, na própria frustração, né? Porque o que eu encontro também, às vezes, são as pessoas que ficam frustradas, porque se formam, fazem cursos, estudam, né? Estudam muito, e querem mostrar o seu trabalho, querem transformar a vida das pessoas e não conseguem captar os seus clientes o suficiente, né? E aí é uma conversa, né, que a gente poderia expandir para muitos outros lugares. Eu penso que hoje, inclusive, em nível de formação e graduação, ainda há muito essa falta de perspectiva de tanto de empreendedorismo quanto de desenvolvimento pessoal do profissional da saúde para ele atuar depois. Exatamente. Né? Mas essas pessoas não por acaso têm a sorte de talvez chegar nesse podcast hoje, de conhecer o Lagoon, de ter esse ecossistema, assim como eu tenho essa sorte e felicidade, e de entender isso, que é um assunto que precisa ser muito mais falado ainda, o quanto o profissional da saúde, antes de resolver o problema do seu paciente, ele precisa estar cuidando de si. E esse é um dos nossos lemas, que antes, além de cuidar das pessoas, nós precisamos cuidar de quem cuida dessas pessoas, né, Janaína? Exatamente. E o que mais que a gente pode, vamos começar a conversar sobre mais algumas crenças que a gente vê no dia a dia, né, Janaína? Um dia desses eu escutei de uma profissional, tá? Se eu cobrar eu vou parecer interesseira. Quem aí se identifica com isso? Ai, não, eu não vou cobrar porque eu vou ser muito interesseira, mercenária, como que eu vou fazer para cobrar? Essa é a nossa primeira crença hoje aqui, né, Mônica? Então, das nossas 7 crenças, essa que a Mônica falou é a primeira. O desconforto em falar em dinheiro, em como cobrar.
em como cobrar pelo próprio trabalho, porque muitas vezes isso faz com que a pessoa imagine que ela está diminuindo a autenticidade dela, ou o valor dela como profissional da saúde, porque ela tem que cobrar o serviço dela, né? Então, assim, evitar de falar o valor da consulta, demorar para responder uma mensagem do teu paciente, simplesmente entregar muito mais, às vezes, do que o valor da tua própria consulta, faz com que a pessoa esteja nesse ciclo. Ai, meu Deus, parece que eu sou interesseiro aqui. Como que esse paciente vai me ver? Né? E isso coloca o profissional da saúde num lugar de escassez. E o que é muito importante todo mundo entender hoje aqui, mesmo nessa primeira crença ou em todas, né? Normalmente isso nunca começou na vida profissional. Essa crença, ela vem muito antes. Né? Então, algum momento da tua história, a pessoa aprendeu que cobrar era feio, que o dinheiro podia ser um motivo de conflito, que, nossa, se eu ficar cobrando muito alto, eu sou uma pessoa exploradora. Então, tem um lugar muito antigo. Sabe o que eu acho, Janaína, também, né? Eu sempre gosto de fazer essa analogia. A saúde, vamos olhar lá nos primórdios, ela veio muito do curandeirismo. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. E lá no curandeirismo, o que eram? As pessoas benziam, né? Os pajés, né? Os índios lá no passado. Então, ou seja, você curava as pessoas sem cobrar nada de volta, né? E essa identidade, essa informação, está no nosso inconsciente coletivo, né? Está no consciente coletivo de nós até hoje. Então, você pode ver que normalmente quem se dedica a cuidar das pessoas na base da saúde, normalmente são pessoas que querem salvar, de alguma forma, né? Salvar os outros, salvar o mundo. E porque vem com aquele inconsciente lá, coletivo, lá daquilo ali. Como é que eu vou cobrar, né? Junta com os aspectos das crenças da própria família, da sua história vivida, isso acaba virando um grande problema, Isso tu pensar da própria igreja, né? Que vem que é pecado cobrar, né? Que precisa dar de graça, né? E aí vem toda essa história, esse consciente todo, inconsciente coletivo se juntando com as crenças das famílias, e isso vai dando essa dificuldade. Exatamente, Mônica. E eu penso que para a gente trazer 2 pontos bem importantes para fechar essa nossa primeira crença é que muitas vezes quem fica nesse lugar de achar que pelo fato de estar cobrando a interesseira, é que muitas vezes essa pessoa está cuidando da vida do outro, mas aí fica com dificuldade de cuidar da sua própria vida financeira. Então, para cada final de crença aqui, eu preparei uma reflexão para a gente sentir, tá? As pessoas que estiverem ao vivo podem colocar nos comentários, ou se você assistir a gravação, pode deixar que a gente também responde depois, no sentido de que nessa primeira crença, para você pensar aí e ver o que chega de pronto, né? Será que realmente o desconforto está em cobrar? Ou está numa história que você aprendeu sobre quem cobra ou quem cobra alto? Então aqui já é um caminho de resposta para você perceber esse lugar onde muitas vezes você pode estar sentindo essa culpa e se sentir interesseiro em cobrar. E isso é bom, uma reflexão, né? E você olha como é que você reage quando alguém te vende alguma coisa. Quando você escuta o preço de alguma coisa. Como que você reage? Então, reflitam assim, porque assim vocês já vão observar, né? Da onde é que vem essa crença. Certo? Perfeito? E quando é o profissional da área da saúde, ele depende muito do reconhecimento do cliente, tá? Aqui, essa segunda crença, a gente de alguma maneira conversou aquele dia lá do workshop Arte de Vender Sem Medo. Aqui nós temos um problema bem delicado, né? Porque essa crença, ela é silenciosa, ela demora muito para a pessoa perceber que ela está buscando muito mais o reconhecimento de quanto eu sou bom ou quanto eu sou valorizado do que literalmente bem pago, tá? É um profissional que muitas vezes ele está buscando não necessariamente um paciente que cobra, mas um paciente que está dando aprovação. E aqui a gente entra de novo naquele ponto do quanto o profissional da saúde ele precisa estar em cuidado consigo mesmo. Porque quando não estamos numa postura mais adultizada, mais conscientes das nossas necessidades da vida real, a gente muitas vezes está trabalhando para receber aplauso, para receber um coraçãozinho lá nas redes sociais, para receber um depoimento, mas não para ter um pagamento satisfatório.
né? Então, muitas vezes aqui, esse profissional da saúde ainda está muito infantilizado. Porque quando ele recebe um não, a recusa que vem faz com que ele pense, eu não sou bom o suficiente. Exatamente. Né? Então, aqui, um problema muito sério dessa crença é o fato de que o cliente não... O profissional da saúde não está enxergando o cliente, o paciente. Ele está enxergando alguém que ele precisa que valorize ele, mas não a necessidade do outro. Então, aqui é muito perigosa essa crença, né? E, via de regra, todos nós começamos assim. Sim. Né? Começamos buscando que alguém nos aplauda, cobrando barato, aceitando trocas, apenas trocas, porque a gente ainda, dentro de nós, não se sente bom o suficiente, aí eu preciso dessa validação. E aí, normalmente, é o profissional da saúde que está fazendo pouco dinheiro e que ainda está num lugar muito difícil para prosperar mais, né? Então, aqui, quem ainda busca ser validado dificilmente consegue ver o outro. Eu preciso estar vendo o meu cliente, o meu paciente, vendo de uma forma inteira, com o meu coração. Qual é a necessidade dessa pessoa? Não interessa se ele está me aplaudindo ou não. Como que eu posso servir? Se eu não estiver neste lugar, eu vou estar com essa crença tomando conta de mim e eu não vou prosperar mais financeiramente. É mais ou menos, né, Helena, como acreditando assim, que eu posso transformar a vida daquela pessoa. E eu acredito piamente que eu vou transformar a vida daquela pessoa, que eu posso ajudar aquela pessoa. Ok? E o que eu vou receber em troca? Né? Então, assim, se eu não estou precisando de somente a validação, porque tem muita gente que quer a validação do que a gente está discutindo, a troca vai ser o quê? Pagamento. Tá? E nós precisamos entender que o dinheiro é uma energia. Então, e ele é uma energia de troca. Né? No universo existe a lei da vibração, o dar e receber. Ok? Então, eu estou transformando aquela vida daquela pessoa porque eu estudei muito para isso, porque eu aprendi muito para isso, porque eu tenho condições de fazer isso e eu sei que eu vou mudar. Quanto que custa? Eu gosto muito de trabalhar com isso, né? Quanto que custa você fazer aquela pessoa perdoar pai e mãe? Quanto que custa você reprogramar uma vida da pessoa, que a pessoa vai mudar a vida dela, vai melhorar, vai ter mais saúde, vai ter mais prosperidade, vai ter mais dinheiro? Quanto que custa você impedir que aquela pessoa faça um suicídio, que aquela pessoa tenha um burnout? Não tem dinheiro que pague isso, concorda? Então, o dinheiro é simplesmente a energia de troca. E qual é a nossa reflexão? Sim, então para você que ainda está buscando validação no teu paciente, no cliente, a pergunta é, você está olhando para este cliente, paciente, ou ainda esperando que ele confirme o seu valor? Então, sentir isso aí no coração, como que é a tua postura. Via de regra, a gente vê uma grande parcela dos profissionais da saúde aqui. Profissionais da saúde são os profissionais da ajuda, do cuidado. Então, a gente muitas vezes tem essa coisa de realmente ser mais amoroso, mais acolhedor e fica nesse lugar. Estou te acolhendo, mas eu também preciso ser acolhido ainda. Não, você tem que ser acolhido lá na tua terapia, no profissional que te ajuda. Isso. Diante do teu cliente, paciente, tu tens que ser apenas o profissional. Perfeito, perfeito, é isso mesmo, tá? E vamos ali conversando sobre uma terceira crença que a gente também conversou muito sobre esse profissional, ver se alguém se identifica nisso, né? Para ajudar, eu preciso me sacrificar. E isso também conversa muito com o profissional da ajuda e da saúde, né? Porque muitas vezes essa crença de para ajudar esse meu paciente, esse meu cliente, fica muito confundido com a vocação, né? A minha vocação em ajuda, em curar, em tratar essa pessoa. Então é um profissional que acredita que quanto mais ele se doa, mais profissional ele é. Então é aquele profissional que atende as mensagens de madrugada, é o profissional que não coloca limites, não cobra o preço certo, atende fora do horário, simplesmente coloca condições de trabalho que desgastam, que sacrificam. E esse é um lugar que eu posso falar muito, Mônica. No começo do meu trabalho, definitivamente dedicado às terapias, a partir de 2008, apesar de ser reikiana desde 2006, né? E trabalhar esporadicamente, eu tinha muito essa questão. Eu atendia muito fora de horário, sábado, domingo, respondia mensagens toda hora. O meu WhatsApp pessoal era o profissional.
E aí, rapidamente, mas rapidamente mesmo, eu acho que não durou um ano essa postura no atendimento. Eu separei o WhatsApp profissional, agenda, horários, uma série de coisas para que eu não entrasse nesse lugar de sacrifício, que é comum, a gente é levado, é mais forte do que a gente, até por esse campo da ajuda, tá? Então o que acontece com esse profissional? Ele cansa, ele tem frustração, ele não faz o dinheiro suficiente, ele adoece. Então é muito importante hoje aqui entender que servir com o conhecimento que você tem, com o talento que você tem para a área da saúde, é diferente de se sacrificar. É diferente. A partir do momento que ele entender que o servir dele também é uma empresa e também é um negócio, ok? E como tudo isso, ele tem horários, né? Tem planejamento, tem precificação, horário de atendimento. Tá? Se fosse uma clínica, não teria um horário de atendimento? Exato. E esse profissional lembrar que ele, além de ser profissional, ele é pessoa humana e comum. Sim, com certeza. Para sair do sacrifício. Para isso ele vai ter que ter tempo, vai ter que ter descanso. Tem família, tem descanso, tem tudo isso. Vai ter que ter as pessoas que cuidam deles, que é uma coisa que aqui a gente também tem bastante, né? Para cuidar do profissional da saúde. Então, para essa reflexão do profissional que ainda fica nesse lugar de eu preciso me sacrificar para viver esse meu lugar de profissional da saúde você cuida das pessoas ou acredita que precisa se anular para merecer esse lugar como profissional? E precisa se anular quando a gente fala se sacrificar, né? Exato, Se sacrificar. é o primeiro lugar. Eu estava conversando com uma pessoa muito próxima da minha família essa semana, numa videochamada, e ela disse assim: Janaína, me preocupa quem cuida de quem cuida. Ah, viu? É verdade, essa é a minha preocupação também. Quem cuida de quem cuida. E essa conversa aqui também é sobre isso, né? O cuidador, o profissional da saúde, da ajuda que cuida, ele precisa ser cuidado, mas ele precisa entender que ele precisa ser cuidado, senão ele fica nesse lugar aqui. E também quando a gente fala em ser cuidado, né, Janaína, é assim, ó, porque você vai lá e estuda todas as técnicas possíveis, né, para poder atender o teu cliente, ok? Mas você concorda também que você também tem que estar bem fisicamente, emocionalmente e energeticamente para atender o teu cliente, né? Então, seja lá qual a profissão que você vai ter que estar bem de saúde, né? Se você tiver com uma gripe, doente, qualquer coisa, como é que você vai atender o teu cliente? Exatamente. Você tem que estar bem emocionalmente, porque afinal, aquele teu cliente, aquele teu paciente, ele vai trazer várias questões dele. Imagine se você não estiver centrado emocionalmente para atender ele. Tá? E energeticamente também, porque qual a energia que esse teu paciente traz? E você precisa o quê? Aumentar o padrão energético dele. E onde é que fica essa energia carregada dele se você também não estiver cuidando disso? Exato. Então, se o profissional da saúde não entra nesse lugar onde não é sacrifício, mas sim autocuidado para depois eu servir, ele literalmente vira um profissional que é uma mentira. Né? E a gente não está falando sobre perfeição, assim. O profissional da saúde precisa estar com tudo. Absolutamente. Não é isso, porque a gente é humano. Mas você tem que ter o mínimo de integridade com você para atender pessoas. E é isso mesmo. A Bianca tá lá online, eu tô vendo a Bianca daqui, só que eu consigo ler. Bianca, oi? Oi, a Bianca tá falando. Vamos ver o que a Bianca tá falando. A Bianca tá falando alguma coisa lá. Perfeito. Pra depois eu ir na outra crença. Perfeito, vamos lá. Só baixar aqui. Não consigo. Tem que chegar mais pertinho, Bianca. Peraí que tá longe com o celular. Ela só está dando boa tarde pra nós. Boa tarde. Bem-vinda, Bianca. Bem-vinda, Bianca. Eu cuido de todos, tá aqui. Agora apareceu aqui pra mim. Não sei por que eu abri no meu computador aqui não apareceu no meu celular. É isso, Bianca. A Bianca só tá confirmando que é comum para todos nós. A gente tem esse primeiro movimento de cuidar de todos. Mas a gente precisa ser lembrado, né? Por isso que existem ecossistemas, mentorias, profissionais que estão aí para cuidar de outros profissionais da saúde, né? Vamos para a quarta, então, Mônica? Vamos lá. Dinheiro e propósito não combinam. Ai. Quem disse isso, né? Mas disse isso? Tudo começa na crença, né? Todo mundo começa que dinheiro... Vem aquela história, gente, dinheiro é sujo. Né? Quem de nós aqui, né? Não, se eu pegar dinheiro na mão, eu tenho que lavar a mão. Né? Olha só a crença que já veio, né? Então, dinheiro é sujo. Outra crença muito interessante que um dia desses eu escutei.
a pessoa ela tinha uma dificuldade enorme em qualquer outro lugar, qualquer outra pessoa que ela achasse que era um pouco mais inteligente para ela, ou tivesse um poder aquisitivo um pouco melhor, ela já... Olha só. Né? Então é um sentimento lá interior, inferior, né? De inferioridade. Não se tocava disso, até que a gente não se tocava dessa situação. E além disso, Mônica, que foi o que eu trouxe de destaque aqui, é que normalmente o profissional da saúde, foi um pouco do que você falou lá no começo, né? Ele tem e aí a gente pode falar inconsciente coletivo, né? Algo que realmente é muito maior, a percepção de que se ele prosperar financeiramente, talvez ele se afaste da sua missão. Nossa, mas eu sou aqui tão salvador, ajudador, e a minha ética e a minha caridade ao mundo onde fica. É nesse lugar que normalmente o profissional da saúde se retrai, como se fosse preciso a gente estar escolhendo entre servir e ganhar dinheiro. A gente não precisa dessa escolha. Exatamente. A gente deve ter os dois. Aquela coisa assim de eu me sentir meio mercenário, né? Exato. Assim. Ai, que feio, eu cobrei muito. Nossa, eu não posso viver o meu propósito e prosperar muito, né? Então, é muito importante a gente perceber isso, né? Se um trabalho não está gerando sustentabilidade, se você está trabalhando cansado, preocupado, inseguro, no limite, isso não é um lugar para você viver o seu propósito. Prosperar não diminui o propósito, pelo contrário, ele aumenta. Quanto mais eu prospero, mais eu posso servir a mais pessoas. Com certeza, né? Quanto mais pessoas ricas tiverem no mundo, mais essas pessoas podem ajudar outras pessoas e mais podem fazer crescer. Exato. E essa, às vezes, é a primeira sinalização que a gente pode ter para começar a neutralizar um pouco essa crença. Claro, a gente sabe que diminuir uma crença, e eu não vou falar em extingui-la, porque muitas vezes isso não acontece, mas ela minimiza, é trazer primeiro essa consciência, como nós estamos fazendo aqui nessas conversas, todas as conversas aqui na véspera do aniversário do Lagon, né? E depois, em algum momento, trazer para uma outra camada, que é o sentir isso. Nossa, mas eu posso prosperar, e o quanto isso me traz bem-estar, e agir nesse sentido, né? Então, realmente, minimizar uma crença exige um trabalho muito grande, ao ponto de novo, né? Ainda bem que existem mentores, ecossistemas, espaços para os profissionais da saúde. Eu penso que é os que mais precisam, porque outros profissionais de outras áreas, muitas vezes eles vão muito mais rapidamente para esse tipo de busca de ajuda para ampliar o seu aspecto profissional, né? E fazer mais dinheiro. Enquanto profissional da saúde, muitas vezes não. Se fizer sentido aí para vocês, ó, diz que é verdade. Eu já vi lá. A Ana tá lá também. Eu não consigo ver a Ana. É verdade. Então, com essa reflexão aqui sobre essa questão de que dinheiro e propósito não combinam. Pensa aí, né? Se você acredita que prosperar ameaça a sua missão, ou você permite que ela alcance mais pessoas, né? Então, começar a trazer esse choque de realidade, né? E obviamente, né, Mônica, para as próximas camadas tem que vir aqui para o Lagon, entrar no ecossistema, ou vir fazer sua terapia aqui no Lagon para a gente ir quebrando mais isso, flexibilizando. Mas hoje é uma chacoalhada. E é muito bom, e é muito bom porque aqui no Lagon os profissionais se trocam, né? Então, porque muita gente pode estar perguntando assim, mas como é, daí como é que eu vou resolver isso, né? Todas essas crenças podem ser reprogramadas e cada um reprograma de uma forma, né? De uma forma pode utilizar uma terapia, pode usar um momento, uma forma de fazer isso, né? E é isso que a gente também faz aqui no ecossistema, né? A gente proporciona que eles façam trocas para que um possa ajudar o outro, né? Para que um possa ajudar o outro a ver aquela crença, aquela história, e a gente também está aqui à disposição para ajudar todo mundo. E na comunidade também, no Lagon Connect, são ofertadas movimentos de mentalidade e movimentos com a consciência. Nós temos agora o Lagon Connect, que vai ter reuniões de 15 em 15 dias, onde a gente vai discutir sobre isso, sem falar a Academy Lagon, que vai ter ali vários cursos exatamente olhando para esse lado. Porque eu acredito piamente que antes de ensinar, e não que a gente não vai ensinar também negócios, posicionamento público, imagem, inclusive semana que vem, né, a gente vai ter aqui palestras sobre Google Meu Negócio, sobre autoridade nas redes sociais, né, sobre ambiência, e ambiência é uma coisa que a gente consegue resolver muita coisa com relação a crenças, né? Mas eu acredito piamente que primeiro não adianta nada você ensinar negócios se você não conseguir eliminar as crenças sabotadoras que tem na mentalidade do profissional, né? Os resultados do negócio serão
menores. Os resultados serão menores, Menores. E mais lentos, né? Exato. E mais lentos, tá? Exato. Com isso, há uma aceleração. Com certeza. Né? Tudo isso que a gente está falando aqui é no sentido de aceleração. De aceleração. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, seja no ao vivo ou no gravado, quer acelerar sua carreira, quer prosperar mais, quer fazer mais dinheiro, quer sair talvez do patamar que está, né? Não só financeiro, mas de satisfação, de felicidade, de entender que está vivendo o seu propósito. Certo? Certo, Vamos perfeito. para a quinta crença, é 5h30. Qual que é o tempo que a gente tem que já foi super rápido? Não, mas dá. Nós podemos ir até 1 hora, tá? Então a gente ainda tem 3 crenças, né? Sim. Temos ainda 3 crenças, então dá tempo suficiente ainda, tá? Se alguém quiser mandar alguma pergunta, a Bianca falou mais alguma coisa, Mônica. Eu tenho que me aproximar. Não sei por que não tá abrindo, não tá aparecendo ali, estão aparecendo as mensagens delas ali. Às vezes é o medo de prosperar e não ter tempo de estar com a família. Prosperar versus liberdade, né, Bianca? Isso também poderia ser uma crença que estaria aqui na lista, tá? Mas como a gente elencou 7, sim, muitas vezes há essa crença de que se eu prosperar mais, eu vou perder a minha liberdade. Porém, via de regra, se eu estou prosperando, talvez o meu ticket está mais alto, talvez eu estou gerenciando melhor a minha agenda e aí eu estou tendo outras oportunidades de aproveitar com a família que se eu não estivesse prosperando assim, talvez eu não aproveitasse. Então, algo para pensar. E existe mesmo isso, esse lugar. Sim, eu vou perder existe. tempo agora porque a minha agenda vai ficar lotada e eu não vou mais... Mas e se eu fizer mais dinheiro? Talvez eu vou viajar 5 dias, em vez de ter todos os finais de semana no mês, mas 5 dias para uma viagem incrível, para um lugar incrível com a minha família, porque eu estou prosperando. Tá, pessoal, isso mesmo. Pessoal, só um minutinho aqui. Tem uma barra ali no YouTube, ali, vê se você consegue tirar, Gabriela. Não tem barra nenhuma, gente. Ali tem aqui, ó. Peraí só um pouquinho, gente. Isso, agora melhorou. Deixa eu só arrumar aqui mais um pouquinho aqui, então, gente, pra gente ficar bem bom, pra gente poder falar com vocês e conversar com vocês cada vez melhor, né? E agora eu gosto muito dessa quinta. Porque eu acho que essa e eu não vou dizer pra ti que assim, quando eu comecei no meu mundo, né, de estudar a mente humana, eu sempre achava, né, que eu não era boa o suficiente. E continuava. Então esse é o maior problema dos profissionais, eu não sou boa o suficiente. Tanto que eu me formei para a psicologia clínica em 2013, mas eu sempre disse que eu não queria atuar clinicamente. Eu queria fazer eventos, palestras e atendi muita gente. Tudo de graça. Tudo de graça. Porque eu tinha que estudar mais um pouco. Não, tinha que estudar mais um pouco. Tinha que estudar mais um pouco. Tinha que estudar mais um pouco. Entendeu? Então, isso é uma característica também da muito grande comum. Também muito comum. Então, a nossa quinta crença é: eu ainda não sou bom ou boa o suficiente. Por quê? É uma crença que ela fica escondidinha, exatamente como a Mônica trouxe aqui. O profissional faz um curso, depois outro, depois uma pós, mais uma certificação, outra certificação, e ele sente que sempre ainda falta alguma coisa. Aí eu vou mais um congresso, mais outro congresso. Isso, com a desculpa que conhecimento nunca é demais. Tudo certo. Mas nada mais é do que tem uma voz dentro dizendo: ainda não. Eu ainda não posso prosperar porque eu não sou bom o suficiente. E aí entra-se nessa roda viva, nesse engodo, nesse engano de que você precisa de mais um curso, de mais uma formação. E o que acontece? Enquanto você fica preso nisso, as oportunidades vão passando. Então tem que ter muita atenção, porque muitas vezes essa questão de eu não sou bom o suficiente e eu desloco para os cursos é simplesmente uma maneira de você estar se distraindo de um percurso de prosperidade que está te aguardando. E até, né, Janaína, entender que fazer cursos na sua área ou para outras áreas, cursos técnicos, são válidos. Mas não adianta fazer cursos técnicos se você não sabe comunicar e vender o teu negócio. Não adianta. Aí você vai fazer todos os cursos, né? Você vai fazer medicina, você vai fazer terapias, você vai estudar, vai fazer pós, vai fazer mestrado, vai fazer isso, vai fazer 1.500 cursos, mas você não sabe comunicar. E aí a gente encontra aquilo que eu adoro, né? Que a Maria fala, mente obesa.
Né? Mente obesa, mas não sabe mostrar aquilo ali. Não sabe vender, não sabe atrair clientes e muitas vezes também não sabe fazer a nossa responsabilidade. Porque eu acredito que quanto mais tu aprende, quanto mais informação e conhecimento que tem, você tem que difundir esse conhecimento. Esse conhecimento não é para ti. Esse conhecimento não transforma a vida. Esse profissional acaba se tornando um profissional tóxico para ele mesmo. Exatamente. Porque ele tá ali só se enganando, colocando um monte de conhecimento que ele não tá colocando para jogo. Ele não tá Ele tá praticando. colocando para não servir. tá praticando servir. Então, assim, é muito importante a gente ter uma diferenciação aqui. Os cursos que são importantes para você ter uma habilitação e, inclusive, ter essa visão de negócio e de gerenciamento de carreira são excelentes, são essenciais. Agora, a pergunta que fica é: por que será que você não está se autorizando a simplesmente a usar e se sentir o suficiente com o que você tem? E aí a minha grande reflexão que eu compartilho hoje dessa crença, né? Você está aprendendo porque ama crescer ou porque acredita que nunca está pronto? Aqui não precisa dizer mais Não nada, precisa dizer né? mais nada. É uma reflexão precisa para dizer cada um. nada. Né? Para cada um. Se você está fazendo um curso porque você ama crescer, aquilo está tornando você uma pessoa melhor. E você sabe que quando você for devolver para a tua clientela, isso vai trazer retorno, ou esse curso que você fez vai te tornar um profissional melhor, com uma postura para alcançar mais pessoas, excelente. Sim. Fora disso, você está no engano, numa mentira. E evitando o quê? De prosperar mais. Exatamente. Então cabe bem a reflexão. E nossa sexta crença. Eu preciso resolver. Será que tem algum Salvador aí? Eu não conheço Olha, ninguém. imagina, Ai, não. Quem nunca? Ai. De novo, é algo que está muito intrínseco ao profissional da saúde, né? A nossa sexta crença. Precisar resolver a vida do cliente a todo custo, ser o salvador, né? Claro, a gente tem algumas situações que são muito peculiares. Um médico, quando está diante de um cliente, um paciente que está com risco de vida, ele vai fazer de tudo para salvar. Sim. Ali ele está num lugar extremamente delicado que só ele pode fazer. E mesmo assim, ainda esse médico muitas vezes tem limites, né? Agora, nós profissionais da saúde de outras áreas, de outros movimentos, a gente precisa saber que profissional da saúde não é salvador. E sim, temos limites. E que cada um tem seu tempo, né, Janaína? Quando eu me formei para psicologia clínica, eu queria resolver a vida de todo mundo. Então, e isso, eu tenho certeza que está todo mundo, várias pessoas aqui que estão nos escutando já se identificaram com isso. A gente aprende alguma coisa e quer que todo mundo saiba aquilo, e quer que todo mundo resolva aquilo. E aí a pessoa tá com alguma coisa, tu começa, faz isso, faz... Não, porque é isso, porque... Daí a pessoa não está preparada para isso. A gente tem que entender que nem todo mundo está preparado para escutar. Ou nem todo mundo é a hora de cada um, né? Então a gente tem que entender que a gente não pode ficar dizendo para a pessoa que você tem que fazer aquilo. Não, você pode até oferecer. Vai ser o momento dela ou não, de aceitar ou não. Isso é simplesmente o profissional assumir que ele tem uma responsabilidade que muitas vezes não lhe pertence. Eu sempre costumo falar, que foi um aprendizado que eu tive nas minhas bases de formação, que 50% é a minha parte como profissional, que estou ali te auxiliando com as tuas questões, e os outros 50% é a tua parte. O que você vai dar conta de absorver, o que você vai dar conta de fazer, o que você não vai dar conta de fazer. E aqui é um lugar onde eu entro como apenas uma profissional e não como uma salvadora. Claro que já extrapolei essa linha muitas vezes na vida pessoal, na vida profissional, mas qual que é o grande lembrete aqui, ó? Quanto mais consciência temos, mais recuamos e ficamos no nosso lugar. Porque o que acontece? De novo aqui, se eu preciso resolver a vida do cliente, via de regra eu vou dar de novo, como a gente já falou em alguns outros momentos, eu vou dar um desconto que ele não pediu, eu vou atender fora de um horário que talvez vá me prejudicar, eu vou me punir só para resolver a vida do cliente. E muitas vezes esse cliente ainda vai sair te xingando, dizendo que você não é bom o suficiente. Exatamente, é isso mesmo. Né? E é isso mesmo. E quando você fala isso, todos se identificam, eu também me identifico, né? Até mesmo para quem, como eu, tem uma mentoria, ou para quem quer montar uma mentoria também. A situação é a mesma, né? Você tem pessoas às quais você está ensinando, passando o teu saber, mas 50% é teu e 50% do outro. E muitas vezes a gente quer pegar o outro pela mão, carregar, trazer, voltar, mas cada um tem que fazer o seu movimento.
E, de novo, se eu não resolvo a vida do cliente, até onde é a minha responsabilidade, nos 50%, eu fico com 50% de sobra de energia para fazer o quê? Estar bem, cuidar de mim, talvez perceber oportunidades profissionais que eu não via, conectar com pessoas, buscar as ajudas e o que acontece naturalmente? Eu prospero mais. E dar a oportunidade dele também fazer a caminhada dele, né? Claro, você é só um acompanhante, você não é o resolvedor. Exatamente. Senão né? Você acaba carregando ele no Exato. colo, né? Aí no volta colo. para casa com 20 pacientes grudados. Grudado neles. Né? Aí qual que é a reflexão dessa crença, né? Que é exatamente sobre o que eu acabei de falar. Você acompanha o teu paciente, o teu cliente na caminhada ou você tenta caminhar por ele? Se você está tentando caminhar por ele, você está no lugar equivocado que te coloca na escassez e vai evitar de você ter essa prosperidade que é satisfação, boa saúde e dinheiro. E dá profissional da a saúde. oportunidade dele de evoluir, né? Porque também é a mesma coisa que você ter filhos e dar, né? E querer dar tudo para eles. A gente precisa dar o peixe, né? Da isca para ele saber aprender a pescar, o anzol para ele aprender a pescar. Com o teu cliente é a mesma coisa. Você precisa dar o caminho para ele, mas você não tem que fazer por ele, né? Porque ele tem que aceitar aquela caminhada, assumir aquela caminhada e respeitar o processo dele. Essa frase eu gosto muito de mim, tá? Acho que é uma frase que vem muito forte para mim nos últimos tempos e que vale também para isso e para os nossos clientes também, né? Respeitar o processo de cada um. Respeitar o nosso processo e o processo de cada um. Eu acho isso fundamental. Sim. Esse é um lugar onde deixa a gente no nosso lugar, sem obrigar nada nem ninguém. Fica leve, né? Fica muito mais leve. E aí, não por acaso, a gente chega na 7ª crença, que é: eu preciso convencer as pessoas de me escolherem. E hoje, em tempos de rede social e de marketing digital e de um excesso de, talvez, informações que nem sempre são tão úteis, muitas vezes eu acho que eu preciso convencer as pessoas a me escolherem. Será? Será que eu preciso convencer as pessoas a me escolherem? Cuidado, esse pode ser um lugar que te fomenta a escassez e não a prosperidade. É uma crença que limita a tua prosperidade. Então, muitas vezes quando o profissional acredita que ele tem que convencer e por isso ele acaba falando demais, argumentando demais, explicando demais, ele perde a espontaneidade. Muitas vezes, no fundo, ele não está mostrando o valor do trabalho dele, ele está mostrando uma angústia ou uma pressão e uma cobrança para esse cliente, né? E ele pode não estar mostrando, de repente ele também pode correr o risco de não mostrar a verdade, né? Também. Claro! Porque pode estar fazendo uma figura, né? Uma figura exatamente para que ele possa, daquela forma, ele estar querendo agradar o cliente. A gente também tem que entender que cada um de nós tem um perfil, cada um de nós tem uma forma de ser. Que a gente pode melhorar, sim, né? E eu acho que isso é uma coisa também que muitas vezes as pessoas, eu sou assim, vou ficar assim. Não, eu acho que a gente também, se não tenho nada demais na questão de escolher, mas de entender que a partir do momento que eu vou estar atendendo alguém, ou atendendo algum cliente, ou aparecendo nas redes sociais, não tem nada demais por respeito a mim e àquela pessoa e a me cuidar, né? Vou me maquiar, dar uma roupa bem vestida, vou botar um jaleco bem feito. A imagem também da gente é importante para o outro e para nós, né? Mas só que a gente tem que ser a gente, né? Feito de um lugar de segurança, É de mesmo. naturalidade. O que a gente está falando aqui é de um lugar de excesso, de forçar um limite, ou de forçar uma imagem na segurança que você talvez ainda nem tenha. Então, quando alguém ocupa um lugar com segurança, não precisa convencer. É sobre isso, mãe. E entender também que nesse caso, quando você não precisa convencer, né, Janaína? Cada um tem um público, ok? Então você aceitar que você tem o teu público, você não precisa atender todo mundo, né? Então você vai convencer o público que vai se identificar e se conectar e ter confiança com você. Exato. Você não tem que ficar querendo atender aquele outro público que talvez não se conecte com você, né? Então assim, e a humanidade é muito grande, tem público para todo mundo, né? Porque quantas pessoas hoje que estão precisando de um profissional da área da saúde?
Quantos profissionais tem? E essas pessoas vão se comunicar com quem? Com quem? Elas vão se conectar com quem? Com quem consegue comunicar a sua verdade, que do outro lado se conecta também. Tem a mesma confiança nessa verdade. Exatamente. Né? E muitas vezes você, não, porque eu quero o outro, quero aquele, mas talvez aquele não seja teu, não seja teu paciente. Então não tente convencer quem não é o teu público. Exatamente. Convença-se de que, de novo, a gente volta lá pro começo da nossa conversa, a gente já está na última crença aqui, né? Crenças que impedem o profissional da saúde de prosperar mais. Porque às vezes você ainda está lá naquele lugar que você está precisando se reconhecer, cuidar mais de você, entender do teu valor, para inclusive saber quem é o teu público e que o teu serviço é X e que o público que está pronto vem e consome. Claro, você vai ter que fazer tudo que envolve para mostrar o teu trabalho, sim. Estar bem aparentado, marketing, estratégias, vendas, mas é um lugar que é uma leveza de encaixe, gente, completamente diferente quando eu fico tentando convencer. Então, comunicar com clareza quem é, com quem você quer trabalhar, o teu trabalho vai chegar em quem fizer sentido. Ponto. Perfeito. Né? Então, assim, para você pensar hoje aqui, então, né? Será que você ainda está tentando convencer alguém ou apenas permitindo que as pessoas conheçam o valor do seu trabalho? Essa é uma crença, Mônica, que para mim é um lugar que é muito claro, assim. Por exemplo, eu, Janaína, hoje como profissional, eu ofereço meu trabalho, tenho os meus conteúdos nas redes sociais, tem as pessoas que eu atendo às vezes individualmente ou por pacotes, e eu me coloco à disposição dela para o processo, mesmo quando ela está fazendo uma sessão, fazendo um pacote, e depois eu deixo ela liberta para saber se ela quer voltar ou não. Olha, eu vou sempre direcionar, você pode fazer isso, aquilo, se você está pronto, a gente segue a caminhada. Via de regra, eu não fico importunando a pessoa para ela voltar, com mensagens, porque muitas vezes sim, a pessoa recebeu o suficiente, ela pode ir para a vida, e esse é o melhor lugar do profissional da saúde, que ele libere o paciente dele para ir para a vida. Porque você fez um bom trabalho, ele só volte quando ele precise de novo, né? Ou você simplesmente, olha, tô aqui, tô fazendo meu trabalho, tô à tua disposição. Ou até mesmo, né, Janaína, eu na minha concepção, é assim, tô à tua disposição. Pode ser que de vez em quando, tá? Eu lembro daquela pessoa, mande um oi pra ela. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Sim. Porque às vezes as pessoas também, elas precisam ser, assim, digamos, lembradas, né? Sim, só que isso é o bom uso da estratégia de marketing no lugar que uma pessoa, não da pessoa que tá lá implorando para que esse paciente volte, não. ou porque ele quer um reconhecimento. É apenas lembrar, né? Dar um oi, dizer um oi, ver como é que ela tá. muito tênue de eu fazer esse contato num lugar de sim faz parte do meu trabalho como profissional da saúde, muitas vezes entrar em contato de novo, fazer um movimento, ou eu simplesmente estou apavorado, quero esse cliente de volta, ou quero a aprovação dele. Tem cliente que muitas vezes, especialmente na área da saúde mental, que é o meu lugar, muitas vezes a gente leva o paciente num lugar de cura que às vezes é muito novo para ele e ele não dá conta de continuar o processo. E aí você acha que a Janaína fica lá na casa dela, no home office, ou aqui no Lagoon achando que eu sou ruim porque ele não voltou? Não, eu sei que ele está no processo dele. Eu não quero convencer ele. Eu sei que ele precisa de um tempo. E que na hora certa ou ele vai voltar para mim ou ele vai encontrar o profissional que ele está pronto para aquela hora. E aí vai girando na vida, no universo, na energia, os pacientes vão vindo e a roda gira. E aí isso é um lugar de prosperidade. Sair do controle. Exato. Sair e do controle, confiar no teu trabalho. Mas para tudo isso, né, Janaína, pra gente, e tudo isso que a gente falou agora, engloba uma coisa que para mim é muito importante, que se chama autoconhecimento, né? Quando você tem essa capacidade de poder ter esse autoconhecimento, de poder se conhecer, de poder saber qual é o teu momento, né? De poder saber o que você está na hora de você ressignificar. Porque se você consegue observar muitas vezes o teu cliente, o teu paciente, o que ele precisa ressignificar, então esse autoconhecimento teu interno vai poder encontrar também o que você precisa ressignificar em você mesmo, para que você possa apresentar um melhor trabalho, para que você possa transformar as outras vidas. Exato. Então o autoconhecimento, como tudo na vida, ele é algo que precisa ser alimentado todos os dias, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu cresço. Quanto mais eu me conheço, mais eu evoluo. Quanto mais eu me conheço, mais eu sou feliz. Quanto mais eu me conheço, mais eu prospero. Essa é a linha tênue de tudo isso. Exatamente, Mônica. E Janaína, conta pra nós então um pouquinho agora, tá? Nós estamos aí quase finalizando na reta final. Então conta um pouquinho agora pra nós, e já convida os nossos
nossos telespectadores para estarem com a gente, eu e você, nós faremos uma vivência aqui gratuita aqui no nosso auditório e também para os seus atendimentos, todos aqui que estão, o Ecossistema Alagoas estará no dia 6, 7 e 8 com todos os nossos profissionais com atendimentos aqui subsidiados, né? E a Janaína também estará também. Então faça o seu convite. Sim, olha, eu vou esperar todo mundo, porque vão ser dias de festa, de alegria aqui e também de presente para vocês, né, que estão nos acompanhando. Eu vou estar aqui fazendo atendimento de constelação familiar, de reiki, o que você sentir no teu coração, você está pronto, eu vou estar aqui nesses 3 dias e a gente vai fazer a vivência A Coragem de Mudar. Isso. Onde a Mônica vai trazer muito conteúdo sobre mentalidade, toda a experiência dela com negócios e acompanhando os profissionais da saúde aqui no ecossistema. E, obviamente, ao final eu vou estar lá junto com ela e nós vamos fazer um movimento com as constelações familiares, que é a nossa queridinha, para que você também tenha essa coragem de mudar, porque essa tua iniciativa, Mônica, de trazer as pessoas aqui, de dar o pontapé no Pó de Lagon, é isso, é trazer consciência e o desejo das pessoas mudarem. Sim. Claro, depois elas vão ter que tomar mais escolhas, mais decisões, mais passos, e você vai estar aqui, toda a estrutura, nós estamos aqui a teu serviço também, mas é um começo para sacudir as pessoas, para sair às vezes da letargia, especialmente os profissionais da área da saúde, sim, que muitas vezes estão lá com uma consciência estagnada ou uma crença de que não, eu não posso ser mais feliz ou fazer mais dinheiro. Não, eu não sei como que eu vou fazer mais, não, mas eu não sei, então eu vou voltar para o CLT, não. Então ontem nós já conversamos sobre isso, eu e a Natália aqui, agora a gente conversa de novo. O nosso cérebro nos sabota, ele não gosta de mudança. Então, e a mudança significa ficar estagnado, e ficar estagnado significa ficar frustrado. Porque por mais que a gente E mais pobre. E mais já pobre. Estamos falando de prosperidade, mais pobre. Lembrei do Eduardo da Roda agora. Um beijo pro Eduardo, que eu conheci por causa da Mônica. Então, é a mesma coisa. Ele vai dizer que vai ficar abraçando árvore e pobre. E tá tudo bem, gente. E tá tudo bem. Quem quiser se escolher, tá tudo certo. A nossa aqui é outra. E é por isso que a Mônica tá falando, é importante, Mônica, só pra fazer a minha última deixa, que muitas vezes o profissional ele não consegue fazer um movimento todo sozinho se ele não tá num ecossistema. Sim, com certeza. Esse senso de comunidade, gente, fortalece muitas pessoas. Então, se você é profissional da área da saúde, eu recomendo, porque eu tô há 1 ano e meio aqui, apesar de já ter uma estrada, uma caminhada, tem coisas que eu só consegui atingir de movimento de expansão de trabalho por estar num grupo. E ter, no caso, aqui a Mônica como a mentora, fazendo toda a condução. Porque, exatamente, num grupo onde um ajuda o outro, e porque a ambiência faz muita diferença. Inclusive, ele falar sobre o Eduardo Arruda, né? E ele vai estar na sexta-feira aqui, às 19 horas, falando exatamente isso, o poder da ambiência. Porque um ajuda o outro, onde você estando em ambientes prósperos, em ambientes que um colabora com o outro, todo mundo cresce junto. Exatamente. E muitas vezes o que a Janaína falou agora, e que às vezes sai e dói no nosso ouvido, né? Ah, porque tu vai ficar pobre. Ah, porque tu tem que ficar rico. Ai, meu Deus, né? Aquilo parece que eu duvido. Tem muita gente aí do outro lado assim que tá... Ai, meu Deus do céu, o que já estão falando do que Será que dinheiro? eu posso fazer de dinheiro, fazer de dinheiro. Mas, né? Quem não quer? Como é que você vai atender as pessoas? Como é que você vai trabalhar se você está frustrado que não pode pagar as suas contas, gente? Como é que você vai dormir com a tua cabeça no travesseiro se você não pode? E tu imagina o quanto, se você prosperar, se você tiver dinheiro, quantas pessoas você vai poder ajudar mais? Você vai poder, como diz eu, né, viajar o mundo fazendo palestra, levando tua voz ao mundo inteiro, gente. Por que isso não é possível fazer? Quantas pessoas você vai poder se ajudar para cumprir a tua transformação, né? Cumprir aquilo que você deseja sem ficar ali preocupado com contando dinheiro. Contando dinheiro. E eu sei que daí tem muita gente aqui também, que eu tenho certeza, tá ali dizendo assim, ó, tá, mas e como é que a gente vai fazer com quem não pode pagar? E aí eu vou dizer isso para ti. Eu vou dizer essa resposta, tá? Para quem tá lhe dizendo, como é que eu faço para ajudar quem não pode pagar? Transforma a tua vida, prospera, ganha muito bem, fica com a tua vida bem tranquila e aí tu reserva alguns horários para fazer o social. Porque aí você pode fazer o social, tá? Eu posso prosperar, ficar rica, fazer um lagoa enorme, ter muito dinheiro e aí eu monto um instituto. E eu vou poder ajudar muita gente que não pode, muita gente mais ainda. Mas primeiro, tem que ajudar a si mesmo. Tá certo? Janaína, muito obrigada pela tua presença. A todos que estão aí, eu convido vocês, né, a estarem lá, a curtirem, né, curtirem a nossa página do Lagon.
a também nos seguirem lá no canal do YouTube. Dá um oizinho lá no nosso, dá um likezinho lá no nosso vídeo, tá? Isso. Acompanhem toda a nossa programação, dia 6, 7 e 8. Todos os nossos profissionais aqui estarão atendendo com valores subsidiados. Todos eles estarão com vivências gratuitas o dia inteiro. Nós estaremos aqui trazendo o chá Lagon, que está delicioso, feito Quero pela... experimentar. Meu Deus, feito pela doutora Marília. Gente, ele é roxinho. Vocês não têm noção, ele é uma delícia, é um amor. Nós vamos estar aqui também com os nossos óleos essenciais que foram feitos por ela também, o cheirinho Lagon. Gente, Vai ter que também lindo. o rolãozinho Lagon, lindo. Já tá ali maravilhoso nossos produtos Lagon. A nossa caneca aqui vai estar à disposição, né? E as nossas palestras maravilhosas, onde a gente vai estar aqui com a Lisandra falando sobre Google Meu Negócio. Google Meu Negócio é excelente para atrair clientes para profissionais da área da saúde. Estaremos com a Damiana falando sobre autoridade, estaremos com o Eduardo falando sobre ambiência e mais uma palestra que eu estou fechando E hoje, você, né? E eu estarei, logicamente, no sábado falando sobre felicidade da lucro, sem falar na nossa vivência, que Isso, também uma será coragem de mudar, maravilhosa, né? Que será E maravilhosa, peço né? só a licença para convidar quem ainda não me segue nas redes sociais. Isso Eu mesmo. Janaína Cardoso, psicanalista, né? Eu faço parte do Lagon, mas tem o meu Instagram lá que você pode acompanhar os meus conteúdos e todos os nossos movimentos aqui, em tudo que eu colaboro com as ações e movimentos da Mônica. Eu com a vou colocar constelação. aqui, Janaína, coloco de todo mundo, tá? É Janaína Cardoso. Ponto psicanalista. Cardoso, ponto, a Janaína, maravilhosa, né? Agora psicanalista, né, Janaína? Sim. Agora teremos mais uma pós-graduação, né? Exato, psicologia analítica junguiana, né? Oh, maravilha. Ponto psicanalista. Perfeito. Botei aqui o Vamos arroba esperar vocês dela. então, né? Vamos botar o arroba dela. Mas que coisa, Janaína. Achou? Tá, eu acabei não botando o arroba e tá difícil. Ah, agora achei. Perfeito. Janaína Cardoso. Então já seguem ela lá também. Ela estará aqui atendendo constelação, reiki, né? Tudo que vocês precisarem. Então estamos esperando vocês. Acompanha nós lá no nosso Instagram. Toda a programação tá lá. Tem a nossa página lá do evento do Day Lagon. E eu espero vocês todos aqui no dia 6, 7 e 8. Não percam a oportunidade, gente, porque nós estamos fazendo isso com muito carinho e com muito amor para todos vocês. Então, não percam a oportunidade de crescer junto conosco. Gratidão. Tá bom? Esperamos vocês. Esperamos vocês. Um grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.